Então, ó, pessoal, mais uma vez, então, sejam bem-vindos aí a esse início do nosso workshop. Esse workshop que tem como maior objetivo já abrir o nosso curso de Personal Fight. Todo esse conteúdo já faz parte do curso, por isso que essa primeira etapa ela é gratuita, porque eu quero que você tenha a convicção, a certeza daquilo que você vai adquirir a partir de hoje, ok? Então hoje nós vamos falar sobre a área do personal. Para vocês entenderem melhor, eu quero que vocês me conheçam um pouco mais. Alguns aqui já me conhecem, mas aqueles que estão chegando agora, quero que vocês me conheçam um pouco mais. Quem é o treinador Apolo, né? Então eu comecei aí nas artes marciais com 6 anos de idade. 6 anos de idade eu comecei nas lutas marciais, ok? Comecei lá no judô como criança, fazendo aquela parte lúdica de brincadeira. E aos 12 anos, dos 9 aos 12 anos, fui para o karatê também, né? Me interessei em aprender o karatê. Mas aonde começou a vir a minha paixão foi aos 13 anos com o boxe. E aí eu comecei a fazer boxe lá no CMTC Clube, ali na Cruzeiro do Sul, eu sou aqui de São Paulo, para quem não é de São Paulo. Então era praticamente um dos maiores ginásios que tinha aí de aprendizado de boxe. Naquela época você não se pagava para fazer boxe, você entrava por peneira, que nem futebol, você tinha que fazer uma peneira para ver se você realmente estava habilitado ou não para entrar e ingressar. Então você não pagava, então só ficava mesmo quem demonstrava que realmente queria aprender. E nessa época eu era obeso, acredite se quiser, eu era obeso, era 13 anos, cheio de gordura, né? Eu até era zoado muito porque eu tinha aquelas tetinhas grandes. E aí o que acontecia? Toda vez que os caras iam me cumprimentar, tinha mania de ficar apertando a minha tetinha. Então eu imagino o trauma que eu tinha. Então eu não via a hora de emagrecer, começar a treinar para mudar o meu corpo aí. Então minha paixão começou aos 13 anos. Já ali com 15 anos, o seu Ralph Zumbano já começou a me colocar nas lutas, comecei a lutar. Porém, nessa idade também eu comecei a fazer kickboxer, na época lá no centro da cidade. E começou também a ser a minha paixão. Só que eu comecei a usar mais o boxe como um complemento, né? Eu comecei a aprender a gostar, a fazer o chute. Então eu treinava boxe, só comecei a ingressar mais nos torneios de kickboxing. E praticamente depois de um ano eu comecei também a treinar contato total. Era o estilo que tinha chegado aí recentemente no Brasil, contato total português, e eu comecei a praticar o contato total. Então eu fazia boxe, fazia kickboxing e fazia o contato total. E comecei praticamente a treinar muito e entrar nos campeonatos aí. Então a primeira coisa que eu estou querendo passar para vocês é a minha vivência como atleta. Então eu comecei a treinar e participar de torneios regionais, né, estaduais, onde dentro desse período de 26 anos aí de experiência, estou com 45 anos de idade hoje, nesses 26 anos de experiência, eu lutei até os 33 anos de idade, então eu consegui ser pentacampeão regional. A maioria dos torneios aqui, para resumir de vocês, eram os torneios abertos de artes marciais de contato, que era promovido pelo mestre Adriano Silva. Então ele promovia torneios abertos, então podia entrar cara do kickbox, cara do Muay Thai, cara do Karatê, do Kung Fu. Todas as lutas que eram em pé poderiam entrar nesses torneios. Então por isso que era torneio abertos de contato, né? Então o contato total promovia esses torneios. E dentro desses torneios abertos, eu acabei conquistando esses títulos aí. Então fui pentacampeão regional, né, de contato, fui tricampeão paulista de contato, fui bicampeão brasileiro de contato, campeão interestadual, né, fui bicampeão sul-americano. E dentro do boxe, como não era, eu acabei não seguindo uma carreira solo do boxe, então eu treinava mais boxe,
fui acabar entrando em alguns torneios mais no final, que foi o Luvas de Ouro, ok? Onde eu consegui chegar até a semifinal, e o torneio paulista, que eu também fui até a semifinal. E porém, dentro desse período do boxe, pouco que eu comecei a entrar nos torneios, eu consegui chegar ao quinto do ranking paulista. Na época foi publicado os insights aí, e isso eu fiquei muito feliz, porque eu já estava aí praticamente com 30 e poucos anos, lutei com meninos de 19, 20 anos, 20 e poucos anos, e a minha experiência acabou sobressaindo. Não consegui ser campeão, mas chegar ao quinto do ranking para mim foi um grande presente. Então, essa minha carreira que eu tive de atleta me deu muita experiência, porque eu passei na mão de vários treinadores, né? Porém, o meu mestre, o Ira, sempre foi o que esteve comigo, então sempre ele esteve do meu lado me treinando, sendo auxiliado por outros treinadores, mas isso me deu muita visão. Porém, quando eu estava com 16 anos de idade, voltando um pouquinho, eu tive uma oportunidade ímpar, que depois vocês vão entender ao longo, não dessa semana, e aquilo que eu preparei no curso, né, isso vai abrir demais a mente de vocês, foi que abriu a minha mente. Inclusive, depois aí, você vê só, eu estava aí algumas horas atrás com o Rafael Silva, sentei com ele, fiz um bate-papo rápido, porque ele vai lutar agora em março, e nós treinamos um pouquinho hoje à tarde, fizemos a avaliação à tarde, e fizemos já o planejamento dele, que a gente vai estar falando sobre isso também, não hoje. Mas voltando lá, com 16 anos de idade, eu não lembro mais o nome dele, mas foi uma pessoa muito importante na minha carreira, porque esse rapaz estava fazendo mestrado, e a tese dele do mestrado era sobre preparação física de atleta. E ele acabou que eu estava numa academia, treinando lá, e esse cara estava vendo eu treinar, e ele viu o meu desempenho ali e me convidou para fazer parte da tese dele de mestrado. E o que eu tinha que fazer apenas, que ele falou, cara, eu preciso que você siga a dieta da nutricionista e siga a minha planilha de treino. Nessa época de 16 anos, cara, eu não entendia muito sobre isso. Seguir planilha de treino, seguir dieta, eu não entendia nada. Só que eu comecei a ficar curioso. E ele começou a me explicar por que eu tinha que seguir, por conta até da tese dele, e para que ele pudesse mensurar os ganhos e as perdas. Resumidamente, para vocês entenderem, dos 16 aos 18 anos, a minha transformação no meu condicionamento físico, a minha resistência, a minha composição corporal mudou, eu vou dizer para você, 200%. Eu comecei a voar, eu voava abaixo. Comecei a fazer a diferença nos torneios, às vezes não só pela condições técnicas, mas principalmente pela preparação física. Que aí ele começou a me explicar sobre essa planilha, os dias que eu tinha que fazer musculação, os dias que eu tinha que fazer trabalho de alongamento, o que eu ia comer antes do treino, o que eu ia comer depois do treino, por que eu tinha que comer aquilo. E também foi despertando o meu interesse em ingressar na área de educação física. Porque ele começou a explicar e eu começava a ver na prática a minha evolução, então isso começou a despertar demais essa questão. Primeira coisa que eu coloco aqui, referente do que nós estamos falando hoje, nessa introdução que eu estou dando aqui, né? Se talvez eu não tivesse essa oportunidade de conhecer uma pessoa da área da educação física, com esse conhecimento, e tivesse me dado essa oportunidade, eu não entenderia que realmente você ter um profissional por trás de você, te auxiliando, principalmente quando você é atleta, para alcançar os resultados, eu acharia que não faria diferença. E por que eu falo isso?
Inclusive está aqui, né? Eu já conversei com ele uma vez sobre isso, o China está aqui. E ele é atleta, um excelente atleta, um excelente professor que está aqui, eu acompanho, muitos que estão aqui. E agradeço mais uma vez, e se o China quiser ficar à vontade de comentar, né, para testificar o que nós estamos falando aqui. Ele mesmo falou que sentia essa falta, né, às vezes de um preparo físico adequado para os torneios. Porque muitas vezes o nosso conhecimento, ele segue aquilo que o nosso mestre nos ensina. E a gente fica nisso. Então a gente acaba tendo muito trabalho de resistência, 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 resistência. E deixa de trabalhar o quê? Força. Que é de extrema importância também. Trabalhar, às vezes, potência. Mensurar o ganho de força. E quando eu tive essa oportunidade dessa equipe, desse personal, ele ia lá e planilhava para mim o quanto eu tinha ganhado de força, o quanto eu tinha melhorado a minha resistência. E tudo isso eu incluí nesse curso de Personal Fight. Né? Você vai ver que no curso eu vou explicar justamente isso para você, que é um professor, ele vai entender essa aula de hoje, a diferença que faz. E aí você consegue trabalhar uma evolução do seu atleta muito melhor. Ó, inclusive eu vou deixar o convite aí. Quinta-feira eu vou estar com o Rafael, vou fazer uma live com ele às 3 horas da tarde, fazendo um pouquinho do treinamento dele. A gente vai fazer um treinamento, vou fazer ao vivo e vou estar falando um pouquinho mais dessa preparação aí, ok? Deixa eu ver aqui se o que alguém está perguntando. Exatamente, China. Isso aí mesmo. E às vezes a gente não acha onde está o erro, porque sozinho, e às vezes sem você ter o real entendimento, e nesse curso, mesmo que você não seja um educador físico, formado em educação física, eu vou dar algumas chaves, algumas coisas bacanas, que você, como personal fight, vai fazer a diferença, vai se destacar dos demais. Eu posso te garantir que você vai se destacar. Com as ferramentas que eu vou dar para você, você vai se destacar. Então, muito bem. Então, a partir daí, que eu tive essa oportunidade, que eu vi toda essa minha evolução, isso me despertou uma vontade de também ingressar na faculdade, começar a fazer educação física. E até mesmo antes de me formar, foi muito bacana, que eu tive um período que eu estava treinando com o Lopes, o treinador Lopes de boxe, que era meu amigão, parceiro, um excelente treinador de boxe, e o cara que me preparou nessa luta do Paulista, e me preparou também por Luvas de Ouro. Foi um cara que foi fundamental nesse momento. E aí foi engraçado porque a gente quando, eu não sei, quem tiver aí que já fez isso, eu já fiz, tá galera? Eu já fiz, falando que eu já fiz, e quem já fez aí, ó, comenta aí. Eu aprendi que para perder peso, tinha que correr com saco plástico, tinha que pular corda com saco plástico, então eu usava saco plástico aí. Quem que você já usou saco? Eu já usei bastante saco plástico. E ainda eu fazia isso embaixo do sol do meio-dia, era meio-dia eu estava lá de saco plástico lá, correndo, né, não entendia nada e fazia isso. E eu lembro que na época, quando o Lopes estava me treinando, ele falou, pô, tem que abaixar o peso. Eu falei, não, beleza, vamos abaixar o peso aí sim. E eu me troquei, coloquei regata, camiseta e fui treinar. E ele falou, pô, mas você não vai usar um agasalho? Eu falei, não precisa. Eu falei, não precisa. Se eu usar um agasalho, se eu usar um saco plástico, eu vou desidratar, eu vou perder muita água, e vou perder força, vou perder sais minerais, vou perder qualidade. E era uma das coisas que às vezes a gente acabava fazendo e sentia-se fraco. E o que você vê hoje muito? Atleta de artes marciais, que às vezes para perder peso faz isso, e no dia da luta o cara está fraco, porque ele está perdendo, está desidratando e está perdendo sais minerais. E aí ele acaba não tendo rendimento. Isso interfere nas fibras, né, dele, tipo 1, tipo 2, que nós vamos estar falando isso em outro momento, não nessa live de hoje, ok? Mas tudo isso, né, entra na questão da performance, que é muito importante. Amanhã nós vamos estar falando sobre a prescrição e a periodização, avaliação física.
Amanhã a gente vai estar falando sobre avaliação física, ok? E aí na quinta-feira a gente vai estar falando sobre prescrição e periodização. Eu vou estar falando um pouquinho mais sobre essa questão de performance. Mas hoje a gente vai estar falando especificamente do que eu estou abrindo aqui, fazer essa introdução para vocês entenderem a questão do personal aí, ok? Eu estou falando da minha experiência porque isso foi abrindo a minha mente, foi abrindo o meu campo. Por quê? No partir do momento que eu já estava, que eu praticamente com 33 anos, que eu me aposentei como lutador, eu comecei a atuar mais como treinador na época, treinador. Então, o que a gente tem que entender? Quando a gente fala de personal, eu tenho que pensar primeiramente assim, na bagagem que eu já tenho, para saber o que eu posso oferecer. Então, a primeira coisa que você tem que parar para pensar, que o personal é aquele que vai personalizar o treinamento. É aquele cara que vai trabalhar na especificidade do seu cliente. Então, a primeira coisa que você tem que pensar. Quando a gente fala de personal, você tem que pensar o seguinte: o que você tem de conhecimento para fazer uma boa entrega? Às vezes a gente usa o nome personal fight ou personal training, só que a gente tem que parar para pensar o que você tem realmente de conhecimento para fazer uma entrega. Eu, quando comecei com personal, eu estou fazendo aqui, você fazer uma reflexão, muitas vezes eu não tinha resposta para o meu cliente. Aí você cria o achômetro. Eu acho que é isso, talvez é aquilo, vamos analisar, mas tem às vezes que no fundo, nem você sabe. Por quê? Você ainda não tem o total conhecimento. Só que eu particularmente, gente, eu sempre fui assim, ó. Toda vez que eu não sei algo, eu vou pesquisar para aprender e para saber. E toda vez que eu percebi que o que eu já sabia não era suficiente, eu fui buscar mais. Por isso que quando eu terminei a minha faculdade, eu fui fazer pós-graduação em Fisiologia do Exercício e Prescrição. Ali já mudou a minha mente. Então, quando eu comecei a estudar um pouco mais, eu entendi um pouquinho mais do corpo humano. Depois, mais pra frente, eu fui fazer a de biomecânica e avaliação física. Então, eu fui entender mais a parte mecânica do corpo, fui entender a questão da importância da avaliação física. Por isso que amanhã eu vou falar sobre isso, de você entender a importância da avaliação física e o como faz a diferença na hora de você atender o seu cliente, a maneira que ele vai te olhar a partir disso daí. Eu falo que tem até personal trainer que às vezes é da área e às vezes despreza essa questão da avaliação física. Eu falo que eu tenho amigos que são personal, eu não faço avaliação, não tem necessidade. Cara, eu falo o seguinte para você, faz uma total diferença. Não simplesmente porque você vai fazer uma avaliação, faz uma total diferença quando você vai entregar resultados. Quando você vai mostrar ganhos, quando você vai mostrar perdas e você conseguir olhar realmente aonde está a dificuldade. Então o personal é aquele cara que personaliza, é aquele cara que consegue, ele entende o seu cliente no detalhe. Ele olha para o seu cliente, ele analisa o seu cliente e conhece o seu cliente no detalhe. Então o personal é o cara que personaliza, é aquele cara que olha com detalhe o seu cliente. E não só a questão corporal, conhecer o temperamento do seu cliente, como que é o dia a dia dele. Muitas vezes você, como personal, por mais que você seja ou fight, ou treino, ou educador físico, ou só professor de artes marciais, ou um praticante avançado nas artes marciais, quando você vai atender um cliente como personal, você precisa conhecer o dia a dia dele. Você precisa conhecer quem é o seu cliente, o que ele faz no seu dia a dia. Que hora que ele acorda, que hora que ele vai dormir.
Que tipo de treino talvez vai se enquadrar melhor para trazer um resultado melhor? Deixa eu ver o que tem aqui que eu estou vendo. Saco com moletom e capa de chuva. Ainda faço. Legal, Xinha, legal. Isso é legal comentar. Bacana, bacana. Gostei. Eu gostei de você ter comentado, porque às vezes, como eu falei, a gente está aqui para isso. Eu sempre costumo dizer, e vou aqui, tem muita gente que me conhece e às vezes confunde aquilo que eu quero passar. Eu falo, o dia que eu souber tudo, eu não sei nada. E conhecimento foi feito para dividir. E quem divide conhecimento faz que todo mundo cresça. E o mercado acaba se aquecendo e as pessoas valorizem a categoria. Pega essa chave. Então o meu objetivo não é ser melhor que ninguém. O meu objetivo é que a gente seja um grupo e todo mundo cresça junto. Então aqui a ideia de falar do personal é você entender, cara, você tem que ser importante para o seu cliente. O seu cliente não tem que te olhar simplesmente o cara que segura um aparador e ele dá chute, que faz ele transpirar, que faz ele correr para lá e para cá. Não, o seu aluno tem que te olhar como um especialista. O seu aluno tem que olhar para você como uma pessoa especial que está lá para cuidar da saúde dele. E não só uma pessoa que vai chegar lá e vamos lá, segura o aparador, soco, soco e chute e soco. Não. O cara tem que olhar para você como um especialista. O cara que trabalha com personal, ele tem que ser um especialista. Não importa se você vai trabalhar com personal training ou personal fight. Você tem que ser um especialista. O cara tem que sentir você confiança em tudo que você vai fazer. Vou dar um exemplo hoje. Hoje eu fiz uma avaliação com um cliente meu, dei um feedback para ele, né? A gente vai estar falando isso aí também, mais para frente. E sabe o que ele falou para mim? Apolo, o que você falar o que precisa fazer, eu vou fazer. Porque eu passei para ele, de acordo com a avaliação, de acordo com o resultado, interpretando, que é isso que eu vou ensinar para você, interpretando a avaliação dele, ele viu, entendeu e falou, cara, o que você falar tá bacana. Por quê? Você passou para ele autoridade, você passou para ele confiabilidade, então ele passa a confiar em você, ele passa a acreditar em tudo que você está falando. E da mesma maneira, quando você não sabe, você fala, olha, já vou analisar, eu vou pesquisar, eu vou ver quem é a pessoa que já pode me orientar, você corre atrás, pega essa orientação e já passa. Então o cara vê que você está cuidando dele, a pessoa vê que você não está ali só, vamos lá, nossa, obrigado, nossa, suei pra caramba, nossa, perdi mais 1 quilo, legal. E aí você está se contentando apenas entregar aquilo que vai trazer só o seu aluno, aquilo que ele já te contratou. Ah, eu vou fazer Muay Thai, eu vou fazer o personal fight, e falaram para mim que emagrece. Ponto. E aí? Então nós temos que entender. Segundo, a gente tem que entender a questão do fight. Nós temos que entender a questão do fight. O fight é como a gente pensasse o quê? Luta. Você luta, tudo que se refere à luta, se você é um personal fight, tudo que se refere à luta você pode fazer. E outra, nós temos que abrir a mente, se você é um personal fight, não necessariamente você tem que ser faixa preta de tudo. Você tem que ter o conhecimento da luta. Você tem que ter a base da luta para trabalhar com luta. Se você vai lá dar aula com um aluno que é do jiu-jitsu, e ele fala assim, pô, mas eu queria aprender a chutar. Aí você faixa preta de jiu-jitsu. Ah, então você não vai dar aula de soco e chute para ele porque você é do jiu-jitsu. E se tiver alguém aqui que é do jiu, que é personal fight, pode responder para mim. Você vai perder o aluno ou você vai dar aula de soco e chute para ele? Você vai acrescentar o soco e chute para ele? E está errado? Não. Porque se você treina, se você pratica e conhece a luta, você está dando justamente aquilo que você tem de conhecimento. Por isso que você é um personal fight. Você acha que o cara que terminou a faculdade de educação física e vai para a musculação, ele já é especialista em musculação? Não. Ele vai conhecer a musculação, ele vai ter que dar aula, é a prática. Ele teve a habilitação para dar aula de musculação, mas ele não conhece a musculação. O que vai fazer ele conhecer a musculação vai ser o dia a dia. E cada um vai tentar se especializar em alguma coisa
mas vai consegue dar aula de tudo. Então a mesma coisa, se você é um especialista na luta de Muay Thai, é claro que as pessoas vão te procurar primeiro pelo Muay Thai, mas isso não quer dizer que você não possa dar técnicas que sejam do boxe, técnicas que possam ser do jiu-jitsu ou do kung fu. Se você treina, se você é um personal fight, você tem que estudar sobre luta. E isso é uma das coisas que eu fui fazer. Então as minhas graduações de faixa preta são todas de contato. Kickboxer, Thailand Box, Judo Box, contato total. O SIGAD, que eu criei, que hoje já é uma mistura. Mas eu fui atrás de aprender o Kung Fu. Eu fui fazer jiu-jitsu, até hoje sou faixa roxa de jiu-jitsu, porque eu não consigo, às vezes, conciliar meu tempo. E existe um momento que eu tenho que me organizar. Mas eu fui buscar o real conhecimento para entender. Eu fui buscar o real conhecimento para atender o meu cliente em diversos requisitos. Eu fui fazer curso do Pilates. Olha só que legal, pega essa chave aqui. Você sabe que o Pilates, o Joseph Pilates, que criou o Pilates, ele foi estudar o quê? Ele foi estudar a ginástica, ele foi estudar o balé, ele foi estudar o jazz, ele foi estudar a ginástica olímpica, ele foi estudar as artes marciais para criar movimentos, treinamentos para as pessoas. Ou seja, existem muitos exercícios que ele criou baseado nas artes marciais, até para ajudar em qualquer área. Hoje um jogador de futebol, como algumas outras áreas, fazem exercícios de pilates complementando dentro do seu esporte. Então existem alguns exercícios que você pode estar fazendo com o seu aluno, especificamente que é da luta, para que você possa trazer algo diferente para ele. Usar uma banda elástica, uma mini band, a bola de pilates, utilizando funcionalmente dentro da luta e fazendo a diferença. Montar, às vezes, um treino diferente para o seu aluno, dentro de uma periodização de treino, pontuar para ele, de acordo com você fez a avaliação para ele, e por que está dando aquela aula, e saindo, às vezes, da mesmice de carregar só o aparador de soco, só o aparador de chute, e às vezes levar para ele um trabalho de propriocepção. Vai fazer toda a diferença. Hoje vamos trabalhar um pouco de equilíbrio, vamos trabalhar um pouquinho de estabilidade, para ver se está com dificuldade de fazer o chute, se está com dificuldade de plantar o movimento. Então hoje eu vou te trazer um treino diferente aqui. E isso se trabalha no Pilates, mas você pode pegar exercícios, às vezes específicos, que foi extraído da luta e aplicar no seu cliente. E eu tenho certeza que ele vai falar, caramba, que legal, que bacana essa aula de hoje. Deixa eu ver aqui. Eu, personal fight, posso dar aulas de musculação? Não, China. É por isso que o personal fight, o que ele vai fazer? Ele vai aprender a fazer uma interpretação de avaliação. Uma vez que você aprendeu a fazer a interpretação da avaliação, você vai trabalhar em parceria com o professor de musculação. Só que você vai ser um cara totalmente diferenciado. Por que você vai ser um cara diferenciado? Porque você não vai simplesmente mandar o seu aluno lá, você precisa fazer musculação. Você vai lá para o seu cliente, você vai lá na musculação, né? Você pode fazer, olha só o diferencial que você vai ser. Pega essa chave. Você vai fazer um papel timbrado, China Black, lá em cima, lá, China Black, Personal Fight. Aí você vai colocar lá, conforme a interpretação da avaliação do meu cliente, porque você também como Personal Fight, que não vai fazer a avaliação, mas como um bom profissional, você pode mandar ele fazer uma avaliação, direcionar ele para uma avaliação. O que eu vou ensinar para vocês é fazer pré-avaliação de segurança, que também é importante. Pode deixar isso para falar na aula sobre avaliação, ok? Para não misturar as coisas. Mas respondendo a sua pergunta, a partir do momento que você fez uma interpretação, que vocês vão entender, eu vou explicar na aula sobre isso,
que você fez uma interpretação, porque você fez o que primeiro? Uma pré-avaliação. A pré-avaliação de segurança, que é você passar para o seu aluno uma segurança e passar para ele qual é o estado que ele está, ou se ele já pode começar ou não, ou se ele vai já precisa fazer algum exame com o médico, ou fazer uma avaliação completa. E aí, quando chega essa avaliação, você vai interpretar. E aquilo que não cabe a você, no caso, poxa, ele fez a avaliação e mostrou que ele está com os músculos fracos. Se ele está com os músculos fracos, e meu trabalho de foco é personal fácil, trabalhar mais resistência, trabalhar mais explosão com os aparadores, e está tudo certo, mas uma vez que você aprendeu a interpretar, você vai assim para o seu cliente: ô Maria, olha, eu estou olhando aqui na sua avaliação, e aqui veio para mim que você tem os músculos fracos, que você tem encurtamento disso aqui. Então é o seguinte, olha, você vai precisar acrescentar a musculação lá na academia que você faz. Ah, é? Ah, legal. Então é o seguinte, ó, eu vou tirar aqui as orientações do que eu preciso. Olha a diferença que você vai ser. Você vai ter lá um papel que é uma prescrição de solicitação. Você não vai colocar lá os exercícios que ela precisa, mas você vai colocar assim: olha, a minha aluna Maria faz treinamento de Muay Thai, segunda, terça e quarta, focado no trabalho de resistência, porém, eu preciso que ela trabalhe um fortalecimento maior de membros superiores e de membros inferiores, assim, 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 assado. Cara, quando esse professor de musculação ele pegar isso, fala assim: caramba, que legal, que bacana. Poxa, meu amigo, você já vai fazer a diferença. Fala, Arquimedes! Obrigado pela sala. Exemplo, o Arquimedes é um especialista em musculação, hipertrofia e fisiculturismo. Eu vou aproveitar, manda um oi para mim aí, Arquimedes, que eu vou falar aqui justamente para as pessoas entenderem o que é parceria. Eu treino meu filho, que quer ser fisiculturista. Eu não sou especialista em fisiculturismo, e eu já fui falar com ele, às vezes pedir um auxílio, perguntar para ele algumas coisas, que ele já foi um profissional da área, já foi um atleta da área, e não tem problema algum. A gente tem que parar com a vaidade, às vezes, de achar que eu tenho que saber tudo e não dividir ou ter parceria com crescimento em conjunto. Então, você como personal fight, se você aprender a fazer pelo menos uma interpretação de uma avaliação, entender o que é uma avaliação, como funciona isso aí, Italo. Obrigado. Se você souber como funciona como que está o seu cliente, se você saber interpretar a avaliação, o estado que ele está, a sua cliente ela vai te valorizar, porque você não tem que ser o sabe tudo ou faz tudo e não fazer uma coisa que é horrível, é o achômetro. Chega de achômetro, para de achômetro. Eu acho que é isso, eu não sei, vamos diminuir assim, vamos analisar essa semana, toma um Dorflex. Eu estava falando com o Rafael, há 5 anos atrás, quando eu comecei a treinar o Rafael da FTT, ele vivia com dores, vivia reclamando de dor, estava sempre com dor, vivia sempre com inflamação. Aí sabe o que era? Sabe o que era? Overtraining. Treinava todo dia as mesmas coisas. E o corpo não aguenta. Então, saber fazer a periodização, saber fazer a prescrição, até no que você é bom, é importante. Se o seu cliente, imagina, se você tem um cliente que ele faz personal com você 2 vezes na semana, porque ele quer se aperfeiçoar, e ainda ele treina todos os dias lá na sua academia com você, ainda ele é aluno matriculado lá, ele quer fazer luta todos os dias, aí 2 dias de personal, mais 3 dias ou 4 dias de luta na academia. Ou ele faz personal com você, faz musculação, ele faz dança, e cada um se preocupando com o seu. Você sabe onde você faz a diferença? Quando você fala assim: eu preciso saber o que você faz. Ah, você faz dança? De que dia você faz dança? De que dia você faz musculação? Qual é a atividade lá que você faz? Ah, qual é a aula de ginástica que você faz? Ah, legal, beleza. Olha, é o seguinte, ou você tem que fazer menos aqui, ou tem que dividir menos aqui.
Porque senão, se eu fizer isso, pode ser que você possa ter uma lesão, pode ser que isso prejudique você. O seu cliente vai ver que você está preocupado com a saúde dele. O seu cliente vai ver que você sabe do que você está falando. Muitas vezes, alguns clientes meus que eu dou aula, né? Inclusive tem um que eu dou aula, que eu cuido dele, que ele joga tênis. E eu vinha falando para ele, meu, cuidado, olha, cuidado, Luiz, cuidado. Ele falou, cara, nossa, tá doendo. Aí entra fazer o quê? Fisioterapia, entra em cuidar, sai do estado inflamatório, agora entramos novamente no fortalecimento, porque ele joga tênis. Só que a minha parte eu fiz, foi o quê? Alertar. E aí, agora nós estamos cuidando, só que agora ele está tomando os devidos cuidados. E agora ele falou, e aí, o que a gente vai fazer hoje? Apolo, e aí, você acha que já dá para voltar? Sabe por quê? A partir do momento que eu alertei e mostrei para ele as consequências que poderiam acontecer, e acabou acontecendo algumas coisas, ele vai te dar credibilidade. Porque ele sabe que aquilo que você falou realmente aconteceu. Então você, como um personal, que tem que personalizar tudo, e não é só pensar no seu treino, personalizar tudo. Então você tem que conhecer o seu cliente, saber o que ele faz, o que ele pratica, como que é o dia a dia dele, como ele pensa, porque às vezes ele está tão ansioso que a ansiedade vai atrapalhar nos resultados, ele está tão estressado que às vezes você vai ter que mudar o treino aquele dia para ajudar no estresse dele. Eu já tive alunos que estavam tão estressados que eu falei para ele assim, vamos dar um rolê na Brasília ali, a gente vai conversando. Sabe o que ele falou para mim no final? Cara, foi a melhor aula que você já me deu, porque ele precisava de alguém para ouvir. E está tudo certo. Saí da caixinha da programação aquele dia e entreguei o que ele precisava. Que alguém conversasse com ele e ouvisse os problemas dele. Só isso. E faz parte. Então às vezes você fala, eu falo, nossa, hoje eu não estou legal. Não é falar assim, então não vamos treinar não. Você não está legal? Então vamos fazer algo diferente. Quer dar uma caminhada? Você quer andar hoje? Vamos andar hoje. Vamos bater um papo hoje. Mas não vamos cancelar a aula não. Você busca mais até intimidade com o seu cliente. Você busca até mais a proximidade do seu cliente. Para você ter essa preocupação, essa sensibilidade às vezes, de fazer algo diferente com ele. Então, o personal personaliza, e o que é o fight? Entender sobre luta. Ter o conhecimento de luta. O que é o fight? Saber o que as outras coisas para ela, como o Pilates, pode acrescentar. O que às vezes até o jazz. Eu, quando era atleta, eu fazia uma vez por semana, eu fazia jazz para melhorar a minha flexibilidade. Recomendado até pelo meu próprio mestre. Você já está lá na academia, de quarta-feira à tarde tem aula de jazz lá, já conversei com a professora, você vai participar da aula de jazz. Eu falo para você, foi excelente. Foi uma das melhores coisas que eu fiz, foi participar dessas aulas de jazz. Porque eu ganhei mais consciência corporal, eu melhorei a minha flexibilidade, trabalhei melhor a minha ansiedade, por conta das músicas, do time, da respiração, tudo isso fez diferença. Aí você pensa o quê? Você vai para o Pilates, tem trabalho de respiração, consciência corporal, você tem a questão de um trabalho de fortalecimento do core, e o lutador ele precisa ter esse fortalecimento. Então eu posso extrair alguns exercícios que também foram tirados pensando na luta, o Pilates. Então eu tenho que ver quais são outras atividades que o personal ele pode extrair, olhando para o seu cliente, que você estaria somando naquilo que você já sabe. Você faria toda a diferença. Então, muitas vezes, eu dando aula coletiva de luta, eu já dei uma aula praticamente, que às vezes na época eu estava fazendo balé, só não falei que era balé, e dei um balé. Vou dar um exemplo aqui. Se você falasse para o cara o seguinte, olha, você vai fazer o coice, o glúteo, o cara às vezes sempre tão machista, sabe que quando você fala para você, você vai fazer aqui, ó, glúteo, sabe que ele fala, não, que isso.
Agora, quando eu falo para o seguinte, olha, vamos trabalhar melhor o coice, o chute giratório, só que a gente não vai girar. A gente vai só plantar aqui, ó, vai só plantar, eu quero que faça um movimento e esteja lá. Eu adaptei o nome, adaptei o método de ensinar, mas estava ensinando algo que eu aprendi no balé, algo que eu aprendi no jazz. Só para que a mente dele quebrasse, às vezes, um paradigma que isso não é coisa de homem, isso aqui é coisa de mulher. Então tem tanta coisa que nós, como personal, podemos fazer a diferença para o seu cliente, trazendo coisa nova, estudando coisa nova. Por isso que assim, ó, no curso, não tem só a questão dos vídeos não, eu estou colocando conteúdo lá. Quem já está no grupo do Telegram, que tiver aí, pode ver que todos os dias, quase estou postando artigo, coloco alguns vídeos meus, algumas matérias, que é justamente o crescimento vem com estudo, o crescimento vem da gente pensar aqui, beleza? Continuando para a gente entender mais. Quem estiver entendendo, ó, manda um coraçãozinho aí, manda um ok, fala que tá legal, para mim saber que você está participando aí, fala comigo aí para me entender. Olha só, agora vamos entender o que o personal ele pode ser. Primeiramente, um treinador técnico. Aqui eu vou falar das coisas que eu já fiz, eu já faço, abrindo a minha mente e estou passando, estou entregando essa chave para você, estou entregando já essa primeira etapa do curso para você ver como que vai estar rico de conteúdo, né, esse curso. Então, o cara pode ser um treinador técnico, que é justamente você ensinar o aluno a técnica da luta. Aí você tem que ser um especialista, seja lá do Kung Fu, do boxe, do Muay Thai. Então você vai ser um treinador técnico. Se você é da educação física, você não é um faixa preta, você pode ser um preparador físico e trabalhar em parceria com um treinador técnico. E aí que eu falo para você o que eu faço. Eu sou um especialista em luta, mas eu não sou um especialista em Muay Thai. Eu tenho um Kuan preto de Muay Thai, mas não segui. Na verdade foi um complemento, eu já fazia kickbox com tal total. Me deram a oportunidade de fazer essa graduação, mas eu não continuei fazendo. Acabei pegando o Kuan preto e parei. Então eu não sou um especialista em Muay Thai. Quando o Rafael me procurou na época para eu treinar ele, sendo que ele é do Muay Thai, eu falei, cara, eu consigo ser um coordenador técnico. Então eu passei a ser um preparador físico e um coordenador técnico, um personal preparador físico e um personal coordenador técnico. Se você não é da educação física, você pode ser um coordenador técnico, você não pode ser um preparador físico, mas você pode ser um coordenador técnico. O que é qual a diferença do técnico, do treinador técnico e do coordenador? O técnico é aquele que vai montar a estratégia, é o cara que vai comandar, vai falar para o cara como que vai ser a sequência, como que ele quer, se joga dentro, se joga fora. Esse é o treinador técnico. O que é o coordenador técnico? É aquele que vai, junto com o treinador, verificar a qualidade técnica do lutador. É aquele cara que vai opinar a técnica do coordenador. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. O personal pode passar treinos específicos de musculação para a luta. Se a pessoa é formada, China, se a pessoa é formada em educação física, ele pode passar. Se você não é formado em educação física, você pode solicitar, como eu falei. Você pode solicitar. Você como o seu treinador técnico do seu aluno, você pode solicitar exercícios específicos para ele fazer na musculação. Isso você pode fazer. E aí o professor da musculação, que está lá, ele vai trabalhar em parceria com você, porque ele, por ser especialista na musculação, ele vai cuidar da carga, ele vai olhar a postura, vai ver se a pessoa está fazendo certo. Mas você pode sim solicitar exercícios que são da musculação para que o seu aluno faça. Você não pode
dar a aula da musculação, mas você pode solicitar para o seu aluno. O meu mestre na época, às vezes, fala assim, olha, eu quero que o Apolo faça mais treino de perna, ele está com a perna fraca. Então, só de ele falar que eu precisava fazer treino de perna, o professor de musculação foi lá, analisou a minha perna e começou a dar o trabalho para ter uma força maior na perna. Ok? Então, você trabalha em parceria. Então, lembra disso. A gente não tem que ser um sabe-tudo. A gente tem que entender para poder trabalhar em parceria, porque saber solicitar. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Quando você vai no médico, você está com algum problema, o médico faz o quê? Ele fala assim, olha, precisamos saber o que você tem. Então o que ele faz? Ele solicita um monte de exame. Aí você pega aquele monte de exame e leva para um rapaz que faz exames. O que ele vai fazer? Ele vai interpretar primeiramente quais são os exames que o médico pediu. E ele vai simplesmente fazer o quê? Os exames. Você pega aqueles exames, leva para o médico. O médico vai ver o que ele fala, olha, isso daqui não é comigo, então eu vou te encaminhar para o endocrinologista, eu vou te encaminhar para o cardiologista. Ou seja, o cara que faz exame, o médico, o outro especialista, que todos não são especialistas, trabalham em conjunto. O que a nossa mente tem que abrir é justamente isso. Precisamos trabalhar em conjunto, precisamos trabalhar em parceria. E ninguém ser melhor do que o outro, não existe personal fight melhor que o personal trainer, o personal musculação melhor que o outro. Isso aí é ignorância de nós mesmos como profissional, competindo com nós, sendo que se a gente trabalhasse em conjunto, a gente crescia muito mais. O próprio cliente vai olhar para nós como uma equipe, um ajudando o outro, um procurando fornecer conhecimento para o outro. Eu mesmo trabalho em parceria com nutricionista, eu trabalho em parceria com diversas pessoas para poder, às vezes, entregar o melhor para o meu cliente. Até com o esteticista eu trabalho em parceria. Mestre, eu sou novo com o personal fight. Tem alguns alunos que estão iniciando no kickbox. Alguns deles reclamaram de dores no tornozelo, joelho e lombar. Quais exercícios que eu posso oferecer? Oh, legal a sua pergunta. Ó. Pegando essa questão aqui, ó, quando você fala aqui justamente, alguns deles estão reclamando de dores no tornozelo. O que você tem que primeiramente analisar aqui? Né? Que a gente, no curso, a gente vai fazer isso aí, que nós chamamos de análise funcional. Eu preciso primeiramente olhar para cada um e verificar como que eles estão fazendo o movimento. Segundo, ver se não está tendo um overtraining, o excesso de exercício, o time de exercício. Verificar os que estão reclamando se eles têm encurtamento, verificar se eles têm o músculo mais forte ou não. Então, não adianta só dar o exercício, por isso que é importante a interpretação. E é isso que eu vou ensinar no curso, para que você possa, mesmo trabalho em grupo, personalizar. Mesmo trabalho em grupo, você conseguir olhar e às vezes diferenciar dentro do mesmo treino exercícios diferentes, fazer exercício de adaptação. Então não adianta falar assim, olha, ela está com dor no tornozelo, que é o tal do achômetro, ela está com dor no tornozelo, então vamos alongar. Aí você alonga na hora, se você ela está com dor no tornozelo, você vai fazer o alongamento na hora, ou uma massagem local lá no tornozelo dela e passa. Tá? Beleza. Legal. Só que aí você já fala, continua doendo. Então tem que ver se o giro de quadril está legal. Tem que ver se no momento que ela faz o chute, como que ela utiliza o impulsionamento do movimento. Temos que olhar todos esses detalhes. Então, quando eu fazer a interpretação, também que nós chamamos de análise funcional do movimento, eu consigo olhar. Então, existe uma aula bacana para você fazer, que inclusive isso vai estar no curso. Eu vou estar ensinando isso. Você fazer uma aula de análise funcional. E aí você consegue melhorar isso de cada aluno seu. Por quê? Você vai aprender a fazer uma planilha em grupo também, que também é um trabalho personalizado. Você pode estar trabalhando em grupo
lá com seus alunos, seja 5, 6 alunos, criar aulas para personalizar essas aulas, para poder fazer uma análise funcional individual. Pô, isso é top, cara. Então dá para fazer. Eu já cansei de verificar isso individualmente de alguns movimentos dos meus alunos e identificar o problema de cada um. E aí eu começo a dividir melhor a questão de como montar uma aula, como preparar essa aula aí, ok? Então não adianta só a gente pensar no exercício, tem que fazer uma análise desse cliente primeiro, para saber por que dessa dor. Às vezes, vou falar para você, se é uma mulher geralmente usa muito salto, ela pode estar com encurtamento, e aí às vezes na hora que ela coloca o pé no chão, só que ela com o pé no chão que está em encurtamento, às vezes ela vai correr, fazer um movimento, já pode doer o tornozelo, porque ela tem encurtamento, usa muito salto. Então tudo isso faz a diferença, beleza? Continuando, nós falamos aí sobre o coordenador. O que mais nossos clientes procuram é o que? Emagrecimento, né? Estética e emagrecimento. Então lembrando, cara, o que mais o mercado vai precisar, quer buscar você, é emagrecimento, estética. O que a gente vai estar falando no curso? O que é realmente trabalhar para emagrecimento? O que é trabalhar com estética? Que é entender a questão da avaliação para você entregar a coisa certa. Segundo, quando você só entra na mesma mente que o seu cliente sobre emagrecimento e estética, e você não entende o que é emagrecimento e estética, você vai cair na questão do quê? Que emagrecimento é peso. E emagrecimento não está conectado a peso. Emagrecimento está conectado a peso de gordura. Nós temos que olhar justamente isso. Então, temos que olhar isso. Que está ligado ao quê? A qualidade de vida. Deixa eu ver aqui. Opa, show, obrigado. Estou aqui às vezes olhando para olhar se tem alguma pergunta. Então, emagrecimento está ligado à qualidade de vida. Então, eu não tenho que pensar com a cabeça igualzinho do meu cliente. Eu sei que ele quer emagrecer. Se ela está gordinha, se ela está com a baixa estima, ela quer emagrecer, ela quer ficar bonita, isso é fato. Só que eu não posso entrar. E você sabe aonde faz a diferença quando se fala em emagrecimento? É você pensar no emocional. Saber o que está atingindo o emocional dela para que você traga o real emagrecimento, que é o quê? A autoestima contínua, não só momentânea, que ela quer emagrecer naquele momento. Você fazer a diferença, você quer uma autoestima contínua. Eu tenho clientes que estão comigo há 10 anos, há 8 anos, 10 anos, por quê? Eu sei o que ele quer, mas eu vou entregar além daquilo que ele quer, porque eu vou investigar o seu emocional. O que está levando ele a pensar dessa forma? Qual foi um trauma do passado? O que foi que a pessoa sofreu? Quais foram os momentos da vida que ela se sentiu sozinha, abandonada, e que às vezes ali está trazendo algo hoje que ela quer mudar, e como ela ouviu falar que o personal fight, dá soco, pontapé, transpira, eu quero emagrecer, eu quero subir na balança, aí você vai entrar às vezes numa questão que vai dar estagnação durante o treino dela, ela não vai perder peso, e você não mensurou massa magra, massa gorda, e aí você vai ficar no achômetro, achando que é um monte de coisa, sendo que você não tem a resposta. E é isso que nós vamos trabalhar. Trabalhar com diagnóstico, trabalhar com resultado exato. Fala para o seu cliente, ó, o problema está aqui, ó. É aqui que nós vamos trabalhar. Hoje mesmo eu fiz uma avaliação para o meu cliente, ó. Nosso próximo planejamento vai se trabalhar mais na musculação. Por quê? Ela perdeu massa magra, eu preciso que ela ganhe massa magra, perto da massa gorda, mas eu preciso trabalhar no foco. Então, se eu fiz a avaliação, eu sei qual vai ser a estratégia que eu vou fazer, que é a questão da priorização, que nós vamos estar falando. Eu trabalho com pessoas especiais, personal fight. A ciência prova que a luta ajuda a pessoas deficientes. Ó. Eu trabalho com autismo, eu dou aula para pessoa que tem autismo, e trabalho com pessoas que têm síndrome de Down. Então, fica aí, ó. Para pensar, eu não preciso só trabalhar com emagrecimento, qualidade de vida. Tem muitas categorias e eu vou estar passando alguns artigos para vocês lerem, analisarem, que dá para eu expandir a minha área, trabalhar em diversas áreas. Por ser eu ser um especialista de luta e por a luta ter coordenação, disciplina, trabalhar
agilidade, principalmente coordenação, perna e soco, soco e chute, movimentação. Isso trabalha a questão cognitiva da criança, e as lutas marciais ajudam a melhorar pessoas com autismo, pessoas com síndrome de Down. Então eu dou aula para essas crianças. Por quê? Uma vez que eu vou pesquisar, e aí eu posso tornar um especialista. Eu passei uma matéria no grupo, para quem está lá no grupo, sobre um professor de jiu-jitsu que estava no MMA e hoje ele é um especialista em dar aula para autista. Viaja o mundo inteiro dando palestra, é um especialista. E não é educador físico, o cara é um especialista. Deixa eu ver o que tem aqui de pergunta. Sou personal, na América Personal, treino, tal. Sou especialista em obesidade e emagrecimento. Potencializei meus atendimentos com o curso do instrutor de boxe, professor Apolo. Obrigado, verdade. E é verdade. Eu estou vendo o seu trabalho, está incrível, parabéns mesmo. Entendeu o recado, está fazendo a lição de casa e eu estou muito contente com você. Muito contente com você, porque não tem maior presente de quando a gente passa o conhecimento e a gente vê o nosso conhecimento dando continuidade. Parabéns, estou muito contente com você. Show de bola. E só para finalizar aqui, caso do nosso tempo, ok? Queria poder ficar mais aqui, mas está acabando o nosso tempo, amanhã tem mais. Então pensa nisso. Eu coloquei lá essa matéria. Quem não entrou no grupo ainda, entra no grupo lá do Telegram, entra no nosso grupo. Se você não tem o link, me solicita esse link, que eu vou passar para vocês o link, para vocês participarem do grupo. Já tem lá diversos conteúdos. Esse é uma matéria super interessante, então você pode expandir a sua visão, porque existem várias áreas que as artes marciais podem fazer a diferença. E aí, para fechar, você não precisa ter educação física não, para poder ser um personal fight de segurança privada. Uma das primeiras coisas que eu fui trabalhar como treinador de luta, assim que eu saí da faculdade, foi na escola de segurança privada, que você precisa ter só o segundo grau completo e ser faixa preta de uma modalidade. Aí a Polícia Federal faz uma análise da veracidade das suas documentações e você se torna um instrutor credenciado pela Polícia Federal junto a uma escola de formação. Desde 1999 eu sou instrutor credenciado pela Polícia Federal para dar aula de defesa pessoal, condicionamento físico e a parte operacional de segurança. Ok? Então também sou especialista nisso. Tenho curso pela CEVEL de treinamento tático, treinamento da SWAT, treinamento israelita. Então, ou seja, são cursos somatórios para um personal, um professor de educação de luta, que não precisa ter educação física, tem que ser um especialista em luta. Então, um professor de educação física que não é especialista em luta, não consegue ser um especialista em defesa pessoal credenciado pela Polícia Federal. Então ele vai ter que ser um faixa preta. Ele pode dar aula de condicionamento físico, mas não pode dar aula de defesa pessoal credenciado, porque ele não tem uma faixa preta. Então você tem uma especialização aí, ó, que se você trabalhar em parceria com a escola de segurança, você tem um credenciamento como instrutor pela Polícia Federal, que é top de linha. Hoje eu sou um especialista dando treinamento para vigilante, para segurança pessoal de uma empresa, que eu atendo aqui, ó, no meu centro de treinamento. A empresa manda os seguranças dele para eu dar o treinamento, para eu montar, para eu planejar e acompanhar. Porque desde 99 isso me deu a oportunidade de ser hoje um especialista, um personal dentro dessa área. E já dei treinamento, hoje não dou mais, para motorista executivo. Porque ele está trabalhando com a madame e muitas vezes não entende nada de defesa pessoal. E aí eu fui lá treinar esses caras para ensinar como que acompanha a madame, se for necessário, porque eles são motoristas, não trabalham armado. Eu já trabalhei como motorista executivo, já trabalhei como acompanhante pessoal, que é o segurança pessoal desarmado de executiva, aonde me deu a experiência de como agir em situações de risco e como fazer uma fuga em situação de risco, para onde levar a VIP em situações de risco. Então tudo isso, você com personal fight, buscando conhecimento das artes marciais no modo geral,
o seu campo de trabalho, ele multiplica. Por isso que eu não estou aqui, eu estou fazendo essa primeira, isso aqui já é do curso, gente. Esse conteúdo vai estar lá para você no curso, que adquiriu o curso, vai estar lá esse conteúdo para você ver 500 vezes, que entrou depois, ver do começo, rever de novo, entender. Então, essa primeira semana já faz parte do curso, esse conteúdo, mas eu fiz isso dessa vez para entregar, para as pessoas tipo assim, eu quero ganhar dinheiro, não, eu quero mostrar que o que eu estou entregando é verídico, eu estou entregando é a minha vivência, o meu conhecimento e é aquilo que transformou a minha vida. E eu quero que a sua vida também seja transformada, que você tenha uma vida em abundância e a sua vida financeira, ela não seja porque você corre atrás de dinheiro, você corre atrás do conhecimento e o conhecimento abre novas oportunidades e as novas oportunidades faz que você tenha novos ganhos. É isso que a gente tem que olhar para analisar. É assim que tem que abrir a nossa mente. E aí, ninguém segura a gente. Então, quero agradecer de coração para quem ficou comigo aí até o final. Gente, tem muita coisa boa aí essa semana. Amanhã a gente vai estar falando sobre a interpretação de avaliação física, ok? Algumas coisinhas que são importantes que eu vou estar entregando para vocês amanhã e aquilo que vai ter mais dentro do curso. Quem tiver no grupo vai ter bônus especiais no nosso pré-lançamento do nosso curso, ok? Então, tem que estar lá no grupo, tem que fazer parte para que você seja já o diferencial. Eu quero valorizar as pessoas que estão no grupo, eu quero valorizar as pessoas que estão aqui, que estão comigo até agora, às 11h10 da noite, para aprender, porque um dia eu tive que sentar para aprender, e ainda hoje continuo sentando para aprender, para poder ensinar. Só ensina mais quem aprende mais. Então hoje eu decidi que eu quero ser esse cara. Todo o meu conhecimento poder passar e buscar mais para poder entregar. Esse é o meu sonho, esse é o meu foco, o meu objetivo que eu tenho para 2021. Que eu possa crescer junto com vocês e que vocês façam parte do meu novo currículo. E eu quero agradecer a todos que colocaram aí o comentário. Obrigado de coração que já fizeram o curso, sem mesmo me conhecer, de participar de uma live, foram lá, compraram o meu curso, adquiriram o meu curso. Então tem o resultado, então eu só tenho a agradecer. Obrigado, 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 obrigado. Deus abençoe ao término do dia de vocês. Espero que esse conteúdo já possa ter aberto a mente de vocês. Vamos correr atrás. Amanhã já vou colocar coisa nova lá no grupo para vocês lerem, buscarem e ter conhecimento, para que à noite a gente esteja juntinho às 10 horas, hein? Coloca na agenda aí, 10 horas da manhã. E me ajuda aí, traz mais gente. Vamos ser solidários também com aqueles que precisam, que talvez ficou na dúvida. Fala para ele que você ficou aí, que valeu a pena ficar aí até agora, até as 11h10. Beleza? Vou nessa, vou descansar, vou tomar aquele banho, vou jantar e aí a gente vai se falando. Um abraço, fiquem todos com Deus.